rapper, um funcionário da EML, uma influencer. Todas as quartas-feiras, o Mateus Lourenço é mordido por algo ou alguém. E a transformação é digna de ser ouvida. Podcast do Fui Mordido por... Fui mordido por... Disponível em todas as plataformas digitais. Eu tenho muita energia e o Tony é o oposto. Ele é muito mais contido, tem assim uma elegância muito característica e eu tive que me conter muito. E há uma certa postura de colocar o braço um bocadinho mais próximo da barriga, a segurar no microfone, e eu depois de ter gravado acho que apanhei um bocado isso e pronto. Agora acho que já consegui descartar, mas logo a seguir parece que é mesmo engraçado que estes trejeitos ficam em nós. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, podcast cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que nas horas vagas consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. O meu nome é João Malheiro e fiquei viciado em Bob Dylan depois de ter visto a Complete Unknown no ano passado. Estiveste à espera de Complete Unknown para conhecer Bob Dylan? Eu já conhecia, mas fiquei, pronto, sem parar de o ouvir. Não é vergonha, rapaz. Não, envergonhar vou ser eu agora. O meu nome é Daniela Espírito Santo e conheço de cor praticamente todas as músicas do Tony Carreira, porque a minha mãe é super fã. Fica aqui um beijinho para a Dona Olga. E o meu nome é Inês Braga Sampaio e começo já com uma opinião polémica, como bem gosto. Já toda a gente sabe que eu adoro musicais, no entanto, confesso-me pouco fã de biopics. Vergonha, escândalo. Eu sei. Ora, como já devem ter percebido, hoje falamos de filmes biográficos, ou como se diz na indústria, biopics, e para isso temos alguém que sabe muito disto porque protagonizou um. Tem uma carreira de sucesso no palco, com participações em peças e espetáculos, como Ilusões e Quando For Grande Quero Ser, e estreou-se em televisão no programa Uma Canção Para Ti. No ecrã brilhou em A Teia, Tartar, Quero é Viver e A Fazenda, e tem 2 singles lançados, Quero Ir e Um Amor Assim. E em 2024 saltou definitivamente para a ribalta ao interpretar nada mais nada menos do que Tony Carreira na minissérie biográfica Tony. Falamos, claro, do Carlos Félix. Bem-vindo! Uau, obrigado, grande introdução. É isso, nós gostamos de vos dar graxa para depois entrar a pé juntos. Olha, deixa-me só mandar então um beijinho para a Dona Olga. Olha, a minha mãe vai adorar ouvir este podcast. Se ela é fã do Tony Carreira, vou-lhe mandar já um beijinho. E muito obrigado pelo vosso convite. Gosto muito de estar aqui convosco. Obrigada por teres vindo. Ora, Carlos, estás aqui para falar connosco sobre biopics musicais, agora que saem tantos. Tivemos Verdade. Elvis, que sabemos que és fã de Elvis Presley. Sou muito e adorei o filme, digo-vos já. Muito bem. Também tivemos o Bob Dylan, de que o João Malheiro já falou, Whitney Houston, Amy Winehouse, Freddie Mercury, Bob Marley, o Robbie Williams, Billie Holiday, entre muitos outros. E isto são tudo biopics recentes, atenção. Exatamente. E mesmo em Portugal, lá está António Variações, As Doce e, claro, Tony. Exatamente, mais recentemente. Exatamente. O novo grande título agora é Springsteen, Deliver Me From Nowhere, sobre, Bruce Springsteen, com data de estreia marcada que eu também conheço, Daniela. De qualquer forma, Springsteen, Deliver Me From Nowhere tem estreia marcada para 23 de outubro. E já lá vamos falar sobre o filme, sobre biopics, mas primeiro vamos às novidades desta semana. Só as aves conseguem percorrer longas distâncias. Começamos com o cinema português numa adaptação de uma história de Mia Couto. As Aves é uma longa-metragem de Pedro Magano sobre um velho que odeia os deuses e cuja única companhia é uma caturra que mantém aprisionada numa gaiola. Quando a morte e o tempo surgem inesperadamente a bordo de um moliceiro, as suas existências cruzam-se num jogo de poder e mistério. Baseado no conto A Morte, o Tempo e o Velho, este filme traz uma fábula em língua portuguesa para os cinemas esta quinta-feira. Mettez-vous là, on va vous mesurer. De Portugal vamos para a França para conhecer Os Novos Vizinhos. É o mais recente filme de Isabelle Huppert, em que a atriz interpreta uma agente da polícia muito perto da reforma que vê a sua solidão interrompida quando uma família começa a viver na casa ao lado. Quando descobre que o pai é um ativista com um longo registro criminal, a protagonista fica numa situação difícil. O carinho que ganha pelos vizinhos pode levar esta agente da polícia a cometer um crime. Um filme que esteve no Festival de Berlim
e chega às salas portuguesas esta quinta-feira. I want couple stationery. Pelo streaming, é também esta quinta-feira que chega a segunda temporada de Nobody Wants This. A série, com Kristen Bell e Adam Brody, regressa para novos episódios depois de se ter tornado numa das comédias românticas mais populares dos últimos anos. Desta vez, o desafio deste casal já não é só apaixonar-se contra as probabilidades, é ficar junto, apesar de todas as barreiras. Os 10 episódios da segunda temporada de Nobody Wants This já estão na Netflix. E na contagem final, até ao Halloween, chega esta segunda-feira It, Welcome to Derry. Trata-se de uma minissérie que conta a chegada à cidade de Derry do palhaço monstruoso Pennywise, décadas antes dos eventos da história original de Stephen King. E sim, Bill Skarsgård está de volta no papel deste vilão icónico, mas só deve aparecer nos últimos episódios, porque, até lá, o monstro vai assumir outras formas aterradoras. Uma série para acompanhar com novos episódios todas as semanas na HBO Max. Pela televisão portuguesa também há uma nova estreia esta segunda-feira. A RTP1 começa a exibir semanalmente Casa Abrigo, uma ficção inspirada em histórias reais de vítimas de violência doméstica. Maria João Pinho, Leonor Silveira, Filomena Gigante e Rita Cabasso fazem de 4 mulheres acolhidas numa casa, cada uma com a sua história. Juntas, acabam por descobrir o lugar que ocupam na sociedade e a conquistar uma nova independência e segurança. Episódios novos no canal público, todas as segundas-feiras. Por fim, fiquem a saber que no dia 28 e no dia 30 de outubro vão poder ver o cineconcerto Depeche Mode M. Trata-se de uma experiência em sala IMAX dos 3 concertos da banda no México, durante a digressão Memento Mori em 2023. 13 espetáculos esgotados em que 200 mil fãs vibraram com os clássicos e os êxitos mais recentes dos Depeche Mode. Acreditem, ver um cineconcerto em IMAX vale muito a pena. Experiência pessoal com prova. Hey boss, can you do a mic check? E já agora, se querem ouvir mais música no cinema, sai já esta quinta-feira, dia 23 de outubro, Bruce Springsteen Deliver Me From Nowhere, o filme sobre a criação do álbum Nebraska, quando Bruce Springsteen ainda estava numa fase inicial da carreira, antes de se ter tornado, em definitivo, o mítico boss do rock and roll norte-americano. Um filme com Jeremy Allen White, que é um sério candidato aos Oscars. E agora voltamos à conversa com Carlos Félix sobre precisamente biopics musicais e o seu trabalho em Tony. Quem é o Tony Carreira? Isto na vida, para tudo é preciso trabalho. Podes sonhar, é bom, mas sem trabalho não vais lá. Em Tony, acompanhamos a vida de Tony Carreira até se tornar um dos cantores românticos de maior renome em Portugal. Carlos Félix, bem-vindo mais uma vez. Tu interpretas Tony Carreira em adulto, nesta minissérie da TVI da Prime Video. Começo por te perguntar, deste também voz cantada? Em que momentos é que ouvimos o Tony e em que momentos é que ouvimos o Carlos? E já agora, como é que te adaptaste à voz do Tony Carreira e aos maneirismos? É que nós já vimos a série, não é? Uhum. E estás mesmo igualzinho. Igual. Boa, isso é um ótimo feedback. Igual, até olha, de costas, está igual. É isso? Deve ter sido um bom casting logo pela fisicalidade e pela imagem. Eu acho que isso foi aquilo que me destacou, acho eu. Depois, obviamente, a questão de cantar, nomeadamente para me poder colar ao Tony, foi interessante porque eu, assim que soube que ia fazer esta biografia, obviamente comecei a ver tudo aquilo que estava disponível, não é? Claro. Todos os concertos, E entrevistas. não te falha material, tens imenso, não é? Exatamente, portanto, eu muni-me de tudo aquilo que me podia dar enquanto ferramentas para fazer isto. Fiz-me acompanhar por um coach que me ajudou a tentar encontrar os maneirismos do Tony e a tentar colar-me um bocado a ele. Só que o grande desafio no meio disto tudo é que eu representei o Tony na fase adulta, mas na fase adulta até aos 40 anos. Exato. Portanto, Certo. até ao grande boom dele em Portugal. E aí não há de facto muitos registros. Portanto, isto foi quase como tentar fazer um exercício de este é o Tony que as pessoas conhecem, eu agora tenho que ir um bocadinho atrás e imaginar o que era o Tony antes das pessoas de facto o Uma conhecerem. viagem no Futurologia tempo. ao contrário. É, exatamente. E esse é que foi o grande desafio. Mas foi um exercício giro e o Tony esteve bastante presente até no meu processo de preparação. Portanto, ajudou-me imenso. Obviamente que não me disse, olha, eu canto desta maneira, ou eu tenho este tique, mas o facto de ele ter tido uma partilha muito extensa e muito pessoal da vida dele comigo também me ajudou a criar esses episódios e a tentar pôr-me naquele lugar
que as pessoas não conhecem, pronto, e que viram ficcionadamente, digamos assim, na série. Criaste um grupo do WhatsApp com ele? Não, tenho o meu chat com ele. Ah, Muitos stickers. Não muitos, é mais áudios, porque o Tony fala muito por áudios. E ele deu-te algumas notas? Houve algum momento em que fizeste alguma coisa e ele dizia: não é bem assim que eu gosto de fazer? Não, olha, nada. Ele foi extraordinário até no processo criativo, ou seja, ele esteve muito presente no processo de preparação e estava muito disponível para esclarecer dúvidas, para ajudar, até porque a escrita do guião foi também muito dele. Mas em toda a parte de construção e mesmo nas gravações ele disse que queria deixar isso para quem estava a criar, não se queria mesmo meter e queria ser tão surpreendido quanto o público depois quando visse o resultado final, e eu achei isso muito generoso da parte dele também, porque ele é artista e ele sabe como é que as coisas funcionam. Nós quando estamos a criar, se calhar é todo um processo muito solitário e houve uma grande confiança da parte dele em toda a equipa. Isso foi muito interessante também. E já davas alguns toques no francês ou tiveste também que aprender para fazer o papel? Isso é que não. Eu tive mesmo aulas de francês porque, infelizmente, olha, o meu pai fala muito bem francês, mas eu nunca tinha falado muito francês. Ouvia quando era mais novo, mas nunca falei. E, por acaso, o meu pai ajudou-me muito, principalmente na fonética, mas eu estava defendido porque eu representei um Tony no início da fase dele em que ele emigrou. Portanto, ou seja, ele também estava a aprender. Estavas a copiar o percurso, no fundo. Exatamente. Portanto, até essa parte me ajudou um bocadinho. Portanto, mas sim, tive aulas para fazer a personagem, claro. Mas também. não fujas à pergunta inicial, que é: em que momentos é que ouvimos o Tony e em que momentos é que ouvimos o Carlos? Tens toda a razão. Então, eu gravei as músicas mais antigas, ou seja, aqueles grandes sucessos como Sonhos de Menino, essas canções são todas com a voz do Tony, da data de gravação dessas músicas. Ok. As antigas, aquelas os covers dos Irmãos 5 ou as outras músicas que ele canta à guitarra para as meninas, não é? Vocês já viram a série, portanto já sabem. Sim. Todas essas músicas foram com a minha voz. Ok, então também és um expert em lip syncing, claramente. Sim. Pois teve que ser. É que não se mesmo. nota. Não se nota. Partes é que não se fico muito nota contente. mesmo. Nós estávamos aqui na dúvida, ainda ontem estivemos a rever, só para afinar aqui o episódio, e eu e a Inês Sim. estávamos a tentar perceber Se eras tu, ser se o eras Tony. tu, se era o Tony, porque a voz Olha, isso é parecia-nos muito giro. exatamente igual, mas a boca mexia no sítio certo. Ou seja, segundo a Daniela, tu tens boa cara e voz para fazer do Tony de costas. Também. Boa. Acho ótimo. Nós vemos agora muitos biopics musicais, como já falámos, aliás. A mais recente é do Bruce Springsteen, agora a estrear-se. E isto quase que já é sinónimo de nomeação ao Oscar para quem interpreta estes grandes cantores, não é? Tivemos o Timothée Chalamet com o A Complete Unknown. Mais antigo ainda, o Jamie Foxx com o Ray Charles. Johnny Cash. Sim, o Johnny Cash. E depois o teu ídolo, o Austin Butler com o Elvis. Incrível. Tu que protagonizaste o Tony, ao veres estes filmes, há algum momento em que tu olhas e identificas particularmente, sei lá, um detalhe na performance, uma cena em que tenhas tido mais dificuldades, qualquer coisa, a vê-los a eles? O Timothée Chalamet sofreu o que eu sofri. Exato. Exato. Antes de mais, deixa-me dizer-te que eu acho que todas as biopics de músicos são ótimas, principalmente para reavivar o interesse que o público tem pelo artista, e eu acho que acima de tudo para descobrir algo mais sobre a sua vida. Temos aqui o caso do João Malheiro, não é? Pronto, exatamente. Até porque muitas das vezes, se vocês repararem, a arte dos artistas está diretamente ligada às suas vivências. Exato. Então Sim, muito, eu acho que tem havido nos últimos anos uma grande tendência nas biopics precisamente por causa disso. Há muito interesse do público perceber o outro lado dos artistas. E depois também, pegando um bocadinho naquilo que tu disseste em relação aos atores que fazem as biopics e que depois parece que é quase uma sina de serem nomeados a alguma coisa, ou um Oscar, ou um Globo de Ouro, qualquer coisa, é porque de facto nas biopics existe uma coisa que noutro tipo de filmes tu não tens, que é a pressão do protagonista. O protagonista nestes casos salva ou arruina o filme, não é? Independentemente Exato. da estrutura ou do guião. E agora estou-me a lembrar do Elvis, concretamente, que é um artista que eu admiro muito, e o Austin Butler teve, para mim, uma performance exímia. Ele apanhou tudo, o carisma, a postura dele em palco, e foi engraçado, porque foi um filme que eu vi antes de gravar o Tony. Obviamente que são personagens muito diferentes, mas eu fui buscar muito
Sim, inspiraste-te inspirei-me um no bocado, esforço dele. e depois também li como é que foi a preparação dele e tentei fazer um bocadinho igual. Eu lembro-me que há relatos de pessoas que conviveram com ele na altura em que ele estava a gravar, e o Elvis tem uma voz muito característica, e o ator adotou um bocadinho aquela voz até para os momentos em que não estava a gravar. Portanto, ele aliás, incorporou... depois de já promover o filme, as pessoas ainda diziam que ele não estava um bocado com a voz. Exatamente. Tu também ficaste com algum tique do Tony? Eu fiquei principalmente em palco. Foi muito engraçado porque eu tenho muita energia e o Tony é o oposto. Ele é muito mais contido, tem assim uma elegância muito característica, e eu tive que me conter muito. E há uma certa postura de colocar o braço um bocadinho mais próximo da barriga, a segurar no microfone. E eu, depois de ter gravado, acho que apanhei um bocado isso e pronto. Mas agora acho que já consegui descartar, mas logo a seguir parece que é mesmo engraçado que estes trejeitos ficam em nós. É tanto tempo que depois fica difícil de desligar. Exatamente. Não é? Sim. E agora que tu já despiste essa pele e já a meteste na máquina de lavar a roupa, estás pronto para vestir outra pele? Ou seja, se pudesses fazer outro biopic, vestir a pele de mais algum artista, quem é que escolherias? Olha, isso é uma pergunta muito difícil porque eu nunca pensei fazer de Tony Carreira, a verdade é esta. E de repente... Aliás, tu não sabias inicialmente, não é? Quando começaste o processo de casting, não sabias que era para o Tony. Não fazia ideia, depois a meio do processo, pronto, comecei a perceber que havia ali pistas que me indicavam a que fosse isso. Mas eu nunca pensei. Portanto, é uma pergunta à qual eu não tenho uma grande resposta. Mas agora vai ser feita a série do Carlos Paião. Agora. E assim que surgiu essa notícia, eu pus-me logo, uma vez que fiz o Tony, e pensei, como é que seria agora fazer de Carlos Paião? Vais colecionar cromos. Exato, agora começava a colecionar artistas portugueses. E tu até tinhas dito em algumas entrevistas que ao início não eras fã do Tony, e a nível musical, não é? Mas que te tornaste fã dele, somente enquanto pessoa, enquanto artista, ao longo do processo. Criaste um laço, não só com uma personagem, mas com a verdadeira pessoa. Como é que foi esse processo também de relacionar mais? Ainda dura, sim. Olha, ainda já foste ontem adotado pela família Carreira? Não fui, mas eles tratam-me todos muito bem. E Ainda ontem estiveste com ele, foi isso que disseste? Ainda ontem estive, porque estamos a TVI vai transmitir o concerto do Mel Arena, que foi feito em março deste ano, onde eu estive presente, fiz uma participação, e então estivemos a alinhar a fazer uns overdubs, basicamente, para o concerto, que vai ser emitido no final do ano. Mas fui super bem acolhido por eles. Eu já disse em entrevistas que não era propriamente fã. Não é que eu não gostasse, era simplesmente um artista que eu não ouvia, porque eu sentia sempre que era um artista pessoas mais velhas, por exemplo, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias. A avó da Daniela. Exatamente. A mãe da Daniela. A mãe da Daniela. Ouvi a avó e o meu cérebro foi para a avó. Associaste. Portanto, eu lembro-me de passar férias até inclusive na Pampilhosa da Serra, porque eu sou de Coimbra, portanto estava ali pertinho, ia com os meus primos lá àquelas festas na altura, e o Tony era muitas das vezes cabeça de cartaz, e eu lembro-me de estar a dar o concerto, mas eu queria era ir brincar nos carrinhos de choque e queria era fazer outras coisas. Claro, ser portanto, criança. Não era propriamente o artista que eu ouvisse, mas de facto comecei-me a apaixonar bastante por ele enquanto artista, pelo percurso dele, e eu acho que depois isso é evidente também na série. Eu até me revejo muito no percurso dele, que é um percurso de luta, é um percurso onde muitas das portas se fecharam no início e mesmo assim há uma resiliência, porque depois nós artistas temos isto, que é, gostamos tanto da arte, ou no meu caso da representação, da música, que depois por muitas portas que se fechem tu não consegues desistir. E já ouviste muitos nãos então? Já, claro. Como mesmo todos nós, eu acho. Sim, e tenho muitos ainda para ouvir, porque não há dados adquiridos. Exatamente. Sim, ainda por cima meteste em duas áreas bastante competitivas. Exato, é verdade. Falando disso, pouco depois da série sair, lançaste 2 singles. Sentiste necessidade de mostrar ao público a tua voz e a tua identidade? Olha, senti principalmente porque esta série foi de facto aquela que me deu a conhecer ao grande público, não é? E então, enquanto eu estava a gravar e mesmo depois, as pessoas perguntavam-me, então e depois disto, o que é que vai acontecer? E o que é que vais fazer a seguir? Ou seja, havia uma grande pressão daquilo que eu iria fazer. Então eu pensei, se calhar aquilo que eu vou fazer tem que ser alguma coisa muito pessoal e muito minha, porque se as pessoas me conheceram e me associaram tanto a uma figura, então se calhar acho que está na altura das pessoas perceberem que eu
Carlos, artista, também tenho coisas a dizer, nomeadamente na música, e vou-te ser sincero que a série despertou este bichinho, porque eu fiz o conservatório há muitos anos, mas a música foi uma coisa que ficou um bocadinho em segundo plano. Eu dediquei muito mais à representação e de repente a série pôs-me em perspectiva do género. Ok, então mas porquê é que eu também não posso ser um cantor? Depois de ter estado em palco como Tony Carreira, queres ir para palco como Carlos Félix. Exatamente, sim, exatamente. E queria falar sobre temas à minha maneira, queria que as pessoas que me conhecessem enquanto artista já me tinham conhecido enquanto ator, portanto, se calhar estava na altura de me conhecerem enquanto cantor, e então surgiu um bocadinho daí essa necessidade. Ouvimos dizer que a tua avó materna também teve um papel preponderante na tua carreira. Também, verdade, também cantas para ela? Olha, canta mais ela para mim, acreditas? É muito engraçado porque desde pequeno que a minha avó sempre cantou muito na nossa família, sei lá, no jantares de Natal, aniversários, qualquer coisa era motivo de festa. E a minha avó potenciava um bocadinho essa festa porque começava a cantar as músicas que cantava na altura com o pai. E a minha avó não tem formação, mas tem um instinto muito apurado de artista, tem uma alma de artista. E então cantava imenso, ainda hoje com 84 anos ela anima as nossas festas todas. E já te cantou Tony? No entretanto? Já cantou, e agora sempre que me vê diz: manda um beijinho ao Tony. E o Tony já ouviu cantar? Não, a ela não. Está na altura de mandar mandares um um áudio no áudio. WhatsApp. Mas está, por acaso é uma boa ideia. É uma boa ideia. Agora tu tens um novo projeto na calha, certo? Amor à Prova. Exatamente. Tu contracenas nessa série com José Condessa, Alexandre Alencastre, Lucas Dutra, Diogo Infante. Isto são só alguns nomes, é de facto um elenco recheado. São nomes pesados Exatamente. da ficção em Portugal. Podes contar-nos um pouco mais sobre isso? Olha, eu acho que não posso contar muito, mas é uma história que nós começámos a gravar mesmo há muito pouco tempo e é um projeto que a TVI está a experimentar fazer, que é um intermédio entre a novela e a série, porque nós vamos gravar durante apenas 4-5 meses, é uma coisa muito curtinha e não vai ter os habituais 200 e tal episódios de uma novela, vai ter apenas 100 episódios e eu acho que é mesmo uma coisa certa. Portanto, é daquelas histórias que acho que vai chegar a um ponto em que as pessoas não vão achar já está a enrolar a novela e tudo Exato, mais. tem um princípio, meio e fim. Exatamente, está muito bem construída e do meu lado é um privilégio muito grande que a estação tenha continuado a apostar em mim e no meu trabalho e tendo-me dado um grande desafio, porque eu fiz o Tony, depois passei pela Fazenda com uma participação apenas e agora volto ao elenco principal de uma novela com uma personagem muito complexa, Conta-nos muito mais, complexa. Não podes contar para É mauzinho. Não é mauzinho, mas no seu interior há um conflito muito grande entre o que é certo, o que é errado, o que é que o motiva. Eu não posso contar muito, mas acho que vai ser um projeto muito giro. Mas é um papel que te interessa, não é? Muito, muito. E está a ser mesmo um grande desafio. E antes de deixarmos ir, também temos de fazer sempre aquela pergunta que é: tens mais algum projeto na calha? Olha, tenho, porque eu em paralelo, como vocês já disseram, estou a trilhar um caminho na representação e na música e se tudo correr bem, ainda este ano espero lançar o meu terceiro single. Portanto, espetáculo. Pronto, até ao final do ano. Já tem Sim. nome? Queres dizer o nome ou não? Sim, há nome. Já tem nome, mas ainda não o vou dizer. Pronto, fiquem então Mas as atentos. pessoas podem ficar atentas porque em breve as coisas sabem-se. Carlos Félix, muito obrigada por teres vindo à nossa Watch Party, mas atenção que ainda não te vamos deixar ir. Sim, Já que te vais e nós sabemos que queres ir, exatamente. estás obrigado a recomendar uma série ou um filme para os nossos ouvintes verem este fim de semana. Tens 30 segundos para expressar um amor assim. Isso é muita pressão. O cronómetro está pronto, é quando quiseres. Eu vou recomendar aos nossos ouvintes uma série deste ano, que é a série The Pitt, que está na HBO Max. Não é uma biopic, mas é uma série que retrata uma profissão, ou uma classe profissional, se preferirmos assim. Basicamente, todo o enredo desta série envolve a vida dos profissionais de saúde num hospital em Pittsburgh e toda a trama envolve as crises pessoais, as crises políticas desta profissão e ao mesmo tempo retrata, na minha opinião, na perfeição a adrenalina que muitas das vezes se vive num clima hospitalar e que nós, que não trabalhamos no meio, muitas das vezes não temos acesso. E do ponto de vista de construção de personagem,
também a série mostra-nos personagens muito profundas, muito bem construídas. E então, obviamente que eu sou suspeito, porque agora deixo-vos aqui esta pistazinha, porque a preparação para a minha próxima personagem nesta novela da TVI motivou esta minha escolha. Portanto, Também foi material, este vai foi ser o trabalho de meu casa universo. também. Exatamente. Mas pronto, de facto, esta série venceu o Emmy de melhor série dramática e já é considerada como uma das melhores do ano. Por isso eu acho que são só motivos para que não a percam por nada. Sim. Ficou mesmo a 1 segundo e 1 minuto. Bolas, Mas como dupliquei o deste um tempo. teaser, estás perdoado. Exato, exato. Perdoadíssimo. Compensaste muito Boa. bem. Fizeste um Boa, mini ótimo. pseudo-spoiler, por isso nós Sim, portanto, perdoamos. Estás a ver? Já vos dei qualquer coisinha. Mais uma vez, muito obrigada ao Carlos Félix pela presença no Watch Party. Podem Obrigado, ver eu. Tony na Prime Video e ouvir os singles Quero Ir e Um Amor Assim nas plataformas Exatamente. habituais. E ficar atentos às minhas redes sociais, porque lá depois são informados de tudo e mais alguma coisa. Incluindo o nome do terceiro single. Exatamente. E E, a o nome data da minha de próxima lançamento. personagem. Exatamente. No próximo episódio vamos ter mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira e ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção de Ariana Cruz. Até para a semana. Um rapper, um funcionário da EML, uma influencer. Todas as quartas-feiras, o Mateus Lourenço é mordido por algo ou alguém. E a transformação é digna de ser ouvida. Podcast do Fui Mordido por... Fui mordido por... Disponível em todas as plataformas digitais.